Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, estagiário de Psicologia da Unip, e hoje, seguindo conforme conversado no último vídeo, a gente vai dar andamento falando um pouquinho mais sobre a depressão. É muito comum que as pessoas confundam depressão com tristeza, mas existem algumas diferenças que devem ser analisadas nessas duas situações. Elas têm relação com alguns fatores, e o primeiro desses fatores é a duração. Enquanto a tristeza dura algumas horas ou até alguns dias, a depressão, sem o tratamento certo, pode durar durante meses, anos. Algumas pessoas levam para a vida toda. Na verdade, uma pessoa é considerada com depressão quando a tristeza dura mais de 2 semanas. Outro fator seria a intensidade. A tristeza é um sentimento normal e não afeta a sua produtividade. Mesmo triste, você consegue realizar as tarefas simples do dia a dia. Já no caso da depressão, o sentimento ruim não passa e afeta vários aspectos da sua vida. Saúde, trabalho, relacionamento, família, vida social. Em casos mais sérios, a pessoa com depressão ela consegue pensar até em suicídio. Outro fator são as causas. As causas da tristeza geralmente têm algum acontecimento em específico. Já no caso da depressão, existem alguns fatores que podem aumentar o risco dela se desenvolver, como, por exemplo, a deficiência na produção de algumas substâncias pelo cérebro, que seria uma questão mais biológica, né? Uma herança genética, aspectos da personalidade, né? Baixa autoestima, pessimismo. Existem também alguns fatores ambientais, exposição à violência, negligência, pobreza. Mas por que a gente está falando disso, né? Porque existe a questão do autoconhecimento. Então, quanto maior for o autoconhecimento, quanto maior você se conhecer, mais efetivo você vai conseguir ser na hora de buscar ajuda ou na hora de procurar ajuda para alguma outra pessoa. É claro que você não vai se autodiagnosticar, mas saber identificar de maneira prévia, ou pelo menos ter uma noção um pouquinho mais certeira, mais assertiva do que você tem, é um ponto muito positivo. Então, como eu disse, enquanto a tristeza dura algumas horas ou até alguns dias, o mesmo não acontece com a depressão, que pode causar vários sinais e vários sintomas. E os principais deles são não ter interesse ou não ter prazer em atividades que antes eram divertidas, perder ou ganhar, né, peso sem ter feito nenhum tipo de alteração na dieta, ter problema com sono, dormir pouco ou dormir demais, explosões de raiva, né, mesmo que seja por algum motivo bobo, mas esse tipo de explosão de raiva, esse tipo de reação, estar sempre cansado, né, com pouca energia, se sentir lento, sentir dificuldade de se concentrar ou para tomar algum tipo de decisão, o sentimento de culpa também, o sentimento de inutilidade. Então é importante saber que a depressão tem tratamento e na maioria dos casos ela tem cura. Então, se você acha que está com esse problema, o melhor a fazer é procurar um profissional da saúde mental. Ele vai fazer uma avaliação, talvez vai pedir alguns tipos de exames, né, até para descartar outras possibilidades. E depois desse diagnóstico, aí sim você vai ser encaminhado para o tratamento. Geralmente, né, pode ser uma combinação de terapia, dependendo do caso, com medicamento, né? E, bom, a ideia desse vídeo foi essa, de trazer um pouquinho mais sobre esses conceitos. E aí nos próximos vídeos a ideia é trazer um pouquinho mais de solução, né? A gente apresentou o que seria a depressão e a gente traria a solução, como a gente trata isso, como a gente lida com isso, quais são as possibilidades no dia a dia que vão ajudar a gente a lidar com isso, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até breve.